Bom, eu estou aqui na igreja de Santo Antônio para uma conversa muito especial. Hoje, dia 13 de junho, é celebrado o dia de Santo Antônio, um dos santos mais famosos aí da comunidade cristã. E para falar um pouco da história deste santo, nós conversamos com o Padre Clóvis. Padre, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço a alegria, amigo que acompanha a nossa TV Sul, uma alegria muito grande, principalmente hoje, dia de Santo Antônio, um dos santos mais queridos, talvez o santo mais popular do mundo. Padre Clóvis, quem foi Santo Antônio e por que ele é tão conhecido por todo mundo, né? Santo Antônio, ele nasceu em Lisboa, Portugal. Porém, ele, de uma família religiosa também, ele teve um sonho de ser, uma vontade, um desejo, um religioso. Ele entrou para a ordem dos agostinianos e ali ele permaneceu. Porém, ele começou a conhecer um pouco a história de São Francisco, que ainda era vivo. E nesse momento, então, o seu nome é Fernando. Então, Fernando, ele fica sabendo dos mártires franciscanos que foram para Marrocos. E com isso, então, o desejo dele é ser um missionário em Marrocos e dar a sua vida. Porém, a vida tem suas surpresas e a graça de Deus. E quando ele está rumo a Marrocos, um vento forte conduz o navio até a Sicília, na Itália. E ali ele fica vivendo, então, naquela região como franciscano. E ele adota o nome de Antônio. Por que o nome de Antônio? Há um santo muito antigo, que nós chamamos os santos eremitas, de nome Antão. E, em latim, Antônios. Ele adota o nome, portanto, de Antônio. E desse modo, Antônio, o Frei Antônio, ocorre em Assis um grande encontro de franciscanos do mundo todo. Ele está ali quietinho para ver onde vai trabalhar. E com isso, então, ele recebe um convite para ir para Pádua, na Itália. E assim ele vai. Mas ainda calado, ele foi ordenado muito jovem, com 25 anos. E desse modo, Antônio vai para aquela região de Pádua. Só que naquela época era muito comum grandes pregadores para ordenações. E um ficou doente e não pôde ir. E chamaram ele para pregar na ordenação de um padre. Naquele dia foi descoberto o grande pregador que ele era. Então, Santo Antônio é doutor da igreja por causa do evangelho, por causa da pregação. E a fama espalhou os hereges. Ele falava muito e conseguia, por testemunho e exemplo, convertê-los. Para ter uma ideia, ele morreu com 36 anos e após 11 meses foi canonizado. Um dos santos que a história foi canonizado mais rápido, pela virtude, testemunho de fé e amor. E por que essa fama dele ser um santo casamenteiro, né? Santo Antônio, ele tem inúmeros milagres ele atribuídos em vida até. Agora, a tradição de casamenteiro não faz parte das suas pregações. Ocorre que no Brasil, foi aqui que surgiu essa fama, coincide que o dia dele é um dia após o Dia dos Namorados. E daí criou-se mais uma tradição popular e criou-se ele como santo casamenteiro. E qual que é o maior ensinamento que o Santo Antônio nos deixou, né? Olha, Santo Antônio, o ensinamento dele é a simplicidade, eu diria, em primeiro lugar. Homem de uma extrema sabedoria, muito sábio, mas que fez a sabedoria não objeto para si, mas a palavra de Deus. Nós vemos nessa imagem que ele carrega a Bíblia Sagrada. Nós temos que viver a palavra, nós temos que ser homens e mulheres, não apenas que leem a palavra, mas que vivem a palavra de Deus. Veja que acima da palavra, ele carrega o menino Jesus. Ou seja, ele teve uma visão também do Cristo menino, do Deus menino. E seja, esse Deus menino, esse Cristo, deve habitar em nós. Ele é a palavra. O ensinamento bonito é o pão de Santo Antônio. Não adianta ter palavras bonitas se eu não for um homem ou uma mulher da caridade. Ele é homem da caridade, ele é homem dos pobres, aquele que não tinha um pão, ele dava um pão. Mas o bonito em Santo Antônio é que não é apenas um mero assistencialismo, é a caridade. Por quê? Ao entregar o pão, ele não falava, pronto, eu dei um pão, pode ir embora. Não. Junto com o pão que alimenta, ele entregava o pão da palavra.
todo aquele que vinha em busca de um pão, embora saciado não apenas pelo pão que mata a fome, porém é saciado porque ele levava a fé, a esperança e o amor, ele entregava junto o pão da vida, que é o próprio Cristo. Padre, para a gente finalizar aqui, o que o senhor diria para quem está buscando uma graça e recorre a Santo Antônio com fé? Primeiramente, quem faz a graça acontecer é Deus. O santo é importante, muitos não compreendem e pensam que nós adoramos um santo. Não, nós não adoramos santo algum, nós veneramos. E ontem mesmo eu falava no homilia, porque na verdade todos nós temos imagens, seja cristão, seja de outras religiões, seja mesmo ateu. Por quê? Por que eu sento numa cadeira? Porque eu tenho imagem que uma cadeira foi feita para sentar. Por que eu coloco uma flor em um vaso? Porque eu tenho a imagem que aquele vaso foi feito para colocar a flor. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós convivemos todo o tempo com a imagem. Isso aqui é uma imagem que vai à TV. Portanto, não tem como descartar a imagem. Ora, quando eu olho para uma imagem, não é que ela é o santo, mas é para recordar aquele que passou por essa terra, que foi tão humano quanto nós, mas que foi capaz de vencer pela fé. Viver a santidade é isso, é viver pela fé, é ser testemunho do amor, do perdão, da alegria. Então, quando nós rezamos, olhamos para Santo Antônio e pedimos que ele, na simplicidade dele, se for da vontade de Deus, que interceda por nós. Eu entendo que a graça não é uma permuta, a graça não é uma troca. Hoje mesmo a fiel falava, padre, eu vim aqui também agradecer. Olha que bonito, eu vim aqui agradecer. Não é só pedir, ela pode dar até um testemunho agora depois de mim, está aqui rezando. Então muitas vezes nós pedimos tanto, só que não é só pedir, é agradecer. E o agradecimento nem sempre algo sai da minha forma. Mas eu agradeço também quando não sai, mas eu permaneço firme de pé na caminhada. Então é isso que eu peço, a graça, mas acima de tudo, do entendimento, se aquilo de fato for o melhor para a minha vida e se for a vontade de Deus.